Shalom Brahá, quarta parte do comentário das Parashot Matut Masei, ano 5782. Agora nós falamos a quarta parte, capítulo 32, versículo 1 de Números. E muito gado tinham os filhos de Ruben e os filhos de Gad, e era em grande quantidade, e viram a terra de Azer e a terra de Gilad, eis que o lugar era lugar de gado. E foram os filhos de Gad e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e Elazar, o sacerdote, aos príncipes da congregação, dizendo: Atarot Dibon e Azer, Ninha, Heshbon, Elal, Seban, Nebó e Beon, a terra que feriu o Eterno diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. E disseram: Se achamos graça aos teus olhos, seja dada essa terra a teus servos por possessão, e não nos faça passar o Jordão. Vamos só fazer um hiato rápidozinho aqui. Vamos lembrar aqui os graus de egoísmo que a gente viu desde a Parashá de Balaque até aqui. Você vê, nós citamos no comentário aqui anterior, da terceira parte, falando do mau caratismo de Bilã, do erro dos homens do exército que preservaram as mulheres, porque eles ficaram apegados a elas. E agora nós temos os filhos de Menashe, que viram que a terra era muito boa e quiseram ficar ali, fora da promessa, porque a terra prometida era a terra depois do Jordão. Aqui a gente tem vários motivos que a gente pode analisar isso aqui, mas um deles é realmente o pessoal de Menashe pensando só neles e não em todo Israel, quando viram a possibilidade de lucro. Também a questão de que a terra foi conquistada, a terra de Heshbon, a terra de Sihon, rei dos amorreus, e Og, rei de Bashan. A terra era muito boa, tanto que ficou para essas tribos. O Senhor permitiu. Então nós temos que entender sempre uma coisa: Deus programa as coisas, mas Ele programa de forma que o que está dentro de nós se desperte, para que a gente possa conhecer o que está no nosso coração e sermos sinceros conosco. Ou seja, quando você é tentado por algo e você quer justificar aquela tentação, porque há uma certa verdade naquilo. Mas nós temos que buscar aquilo que é mais elevado para nós. Nós temos que buscar aquilo que é mais importante na situação. No caso aqui, os filhos de Menashe estavam vendo a sua sobrevivência e a sua cobiça por aquela terra. Mas ao mesmo tempo era o direito, porque aquela terra foi conquistada, eles vão largar ela. E é exatamente essa terra hoje onde é a Transjordânia, que fica aquela reca que ninguém sabe o que vai virar, como se fosse uma terra de ninguém, entre aspas, falado pela ONU. Não é nem de Israel, nem é da Jordânia, ou dos outros. A Jordânia é o pessoal de Moab. Sabe, mas o Senhor permitiu que isso acontecesse. Até hoje é discutida essa terra. Até hoje esse ponto. Israel faz seus assentamentos lá e está buscando porque é dele. Israel conquistou. A Haftará dessa porção fala que a questão lá de Jefté. Então, essa terra é deles. Mas ela ficou uma terra meio esquisita, porque ela não estava dentro da promessa. Então a gente tem que ter muito cuidado em olhar nossos objetivos, o que nós queremos de verdade. O que está nos levando a desejar algo. Se nós somos sinceros com nós mesmos, nós vamos conseguir decifrar aquilo que a nossa alma está querendo. Entenda que você tem duas inclinações, a boa e a má. Yetzer Tov e Yetzer Hará. E você é feito do equilíbrio dessas duas coisas, como o mundo é. Você tem o lado bom da força, e o lado obscuro da força, vamos dizer assim. E há um equilíbrio entre isso, porque todos os dois foram criados por Deus e são necessários. Só que a nossa inteligência, a nossa elevação, a pureza, a purificação dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, é que vai fazer a gente ver quando a Yetzer Tov tem razão e quando a Yetzer Hará tem razão.
Então é necessário ter esse conhecimento e quebrarmos os tabus. Não existe só bondade, como não pode existir só a maldade. Mas vamos continuar. Versículo 6. E disse Moisés aos filhos de Gad e aos filhos de Ruben. Desculpa, estou falando Menaché, mas foi Gad e Ruben que falou aqui. Porque a parte de Menaché ficou com eles também. Irão vossos irmãos à guerra e vós ficareis aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel para que não passem a terra que lhes deu o Eterno? Assim fizeram vossos pais quando os enviei de Cades Barneia para ver a terra. E subiram até o rio Escol e viram a terra e desanimaram o coração dos filhos de Israel para que não fossem a terra que lhes deu o Eterno. E cresceu a ira do Eterno naquele dia e jurou dizendo, certamente não verão os homens que subiram do Egito da idade de 20 anos em diante, a terra que jurei dar a Avrão, Isaque e Jacó, porque não perseveraram em seguir-me, salvo Caleb, filho de Jefunei, o quenizeu, e Oxioá ben Nun, porque perseveraram em seguir ao Eterno. E cresceu a ira do Eterno contra Israel, os fez andar errantes pelo deserto 40 anos, até se acabar toda a geração que procedeu mal aos olhos do Eterno. Eis que vós vos levantais em lugar de vossos pais como discípulos de homens pecadores, para aumentar ainda a ira do Eterno contra Israel. Se deixardes de segui-lo, também ele tornará a vos deixar no deserto, e arruinareis este povo todo. Chegaram-se a ele e disseram, currais edificaremos para nosso gado daqui e cidades para nossas crianças. E nós nos armaremos depressa diante dos filhos de Israel, até que levemos ao seu lugar. E estarão nossas crianças nas cidades fortificadas por causa dos moradores da terra. E não voltaremos às nossas casas até herdarem os filhos de Israel, cada um sua herança, porque não herdaremos com eles do além do Jordão em diante, porque já recebemos a nossa herança de aquém do Jordão ao oriente. Disse-lhe Moisés, se fizerdes isso e vos armardes diante do Eterno para a luta, cada um de vós armado passar o Jordão diante do Eterno até desterrar a seus inimigos de diante dele, e for subjugada a terra diante do Eterno, e depois voltardes, então sereis desobrigados perante o Eterno e perante Israel. Será essa terra para vós por possessão diante do Eterno. Mas se não fizer assim, eis que tereis pecado contra o Eterno, e sabei que o vosso pecado vos alcançará. Outro hiatozinho nisso aqui, você vê Moisés chamando a atenção deles. Há um comentário rabino que fala dessa perversidade, porque eles falam, primeiro eles vão fazer curral para o gado, depois casa para os filhos. Você vê que a intenção deles toda é declarada porque a terra era boa para o gado, era bom para prosperar, para enriquecer e tudo mais. Isso não tem nada de errado, isso é saudável, isso é coisa que Deus colocou no nosso coração. Quem é que não quer prosperar? Quem é que não quer ser feliz em relação ao material, ao seu sustento, à tranquilidade? Porque o gado representa o sustento da terra. Aquela terra era muito boa para isso. Nada errado nisso, de forma alguma. Mas Moisés fala bem claro para eles, se no coração de vocês está só a questão material, que vocês não estão levando em consideração a consideração correta às vidas, e se vocês não cumprirem o que vocês combinaram de ajudar Israel a conquistar o quinhão deles, sabe que você vai estar em pecado, e o teu pecado vai te alcançar. Ou seja, a gente tem a fala que mentira tem perna curta. É a mesma coisa. Nós devemos viver o mais correto possível, o mais verdadeiramente possível. Se você é verdadeiro no que você faz, não há pecado em você. Ou seja, agora, se você mente para si mesmo e mente para as pessoas, e aquilo que você faz não é aquilo que é verdadeiro no teu coração, seu pecado vai te alcançar. Ou se você realmente peca por livre vontade, você tem realmente o desejo do pecado, é isso, você deixa ele se dominar, ele vai te derrubar. Então, os valores, por que nós buscamos aqui estudar a Torá? Para poder aprender que esses ensinamentos constroem nossa alma, esses ensinamentos elevam nossa alma.
e nos faz pessoas melhores, porque nós temos aqui, Torá quer dizer instrução, não é lei. Lei você é obrigado a cumprir, e se você não cumprir, você vai ser castigado de alguma forma. Porque a coisa é direta, né? Existe a lei e existe a recompensa de cumprir a lei ou o castigo de você não cumprir a lei. A instrução não. A instrução é uma coisa mais suave. Você tem a opção. Agora, isso é ligado ao livre-arbítrio. Você tem a opção de seguir ou não os mandamentos da Torá. Agora Moisés vai falar lá na frente, nós vamos ler. É isso que eu coloco diante de ti, a bênção e a maldição. Escolha a bênção para você poder viver. Eu coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha a bênção para você poder viver. Na verdade, os dois acabam se misturando, lei e instrução. Mas a lei, você obedece sem pensar, porque você precisa cumprir. Agora, a vida e instrução, quando você entende o porquê você precisa cumprir. Né? Por isso que a gente fala, livre é aquele que faz o que precisa fazer e não que faz o que quer fazer. Porque aquele que faz o que quer fazer, ele é escravo dos seus instintos. A única coisa que essa pessoa que não é ser livre. Bom, então vamos continuar. Até perdi, me desculpem. Então vamos voltar aqui ao versículo 20. E disse Moisés: se fizerdes isso, se vos armardes diante do Eterno para a luta, cada um de vós armado passar o Jordão diante do Eterno, até desterrar seus inimigos de diante dele, e for subjugada a terra diante do Eterno, e depois voltardes, então sereis desobrigados perante o Eterno e perante Israel, e será essa terra para vós por possessão diante do Eterno. Se não fizerdes assim, eis que tereis pecado contra o Eterno, e sabei que o vosso pecado vos alcançará. Show. Versículo 24. Edificai cidades para vós, aqui Moisés já fala o contrário, né, chamando a atenção deles de qual que é o valor que eles têm que ter no coração de verdade. Edificai cidades para vós e para vossas crianças, e currais para o vosso gado. E o que haveis prometido cumprireis. Falaram os filhos de Gad, os filhos de Ruben, a Moisés, dizendo: teus servos farão como ordena o nosso Senhor. Nossas crianças, nossas mulheres, nosso gado e todos os nossos animais estarão ali na cidade de Gileade. E teus servos passarão todos armados diante do Eterno à luta, como diz o nosso Senhor. Deu ordem Moisés a respeito deles, a Elazar, o sacerdote, a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse Moisés: se passar os filhos de Gad e os filhos de Ruben convosco, o Jordão, todos armados à luta diante do Eterno, e for subjugada a terra diante de vós, dar-lhes-ei a terra de Gileade por possessão. Mas se não passarem armados convosco, terão possessão entre vós na terra de Canaã. E responderam os filhos de Gad, os filhos de Ruben, dizendo: o que falou o Eterno a teus servos, assim faremos. Nós passaremos armados diante do Eterno a terra de Canaã, e teremos a possessão da nossa terra, da herança deste lado do Jordão. Eles deu Moisés aos filhos de Gad, aos filhos de Ruben, e metade da filha de Manassés, filho de José, o reino de Sihon, rei de Morreu, e o reino de Og, rei de Baxã, a terra com as suas cidades, seus distritos e as cidades da terra em redor. E edificaram os filhos de Gad de Dibon, Atarot, Aroer, Atrot Shofan, a Yazer, Yogbeá, Bet-Nimcha, Bet-Haram, cidades fortificadas e currais para o rebanho. E os filhos de Ruben edificaram a Heshbon, Elal, a Kiriataíma, Neboabal e Meon, e mudando-lhe o nome, e a Shibmaá, e puseram o nome das cidades que edificaram. E foram os filhos de Mahir, filho de Menaxé, a Gilad, e tomaram, desterraram em Moreu que estava nela. E Moshe deu a Gilead a Mahir, filho de Menaxé, e habitou nela. E Air, filho de Menaxé, foi e tomou as suas aldeias, chamou as aldeias de Air. E Nobar foi e tomou a Kenat, e suas aldeias chamou a Nobar, segundo o seu nome. Interessante que eles perdem uma parte da terra que ainda não tinha sido conquistada. Aí que nós temos que entender muito a questão da autoestima. Nós temos que ter certeza daquilo que Deus tem para a gente, mesmo que não foi conquistado ainda.
Seu coração está cheio dessa verdade, vai e luta e vença, porque Deus é contigo. A gente continua na quinta parte.